A receita que a gente escolheu foi o waffle e a gente separou três ingredientes: a farinha de amêndoa, o ovo cru e a tapioca. E aí a gente foi na TBCA e separou cada ingrediente por 100 gramas. E aí a gente selecionou o macronutriente carboidrato para a gente poder falar. Na farinha de amêndoa foram 5 gramas, no ovo cru foram 2,7 gramas e na tapioca foram 71 gramas. Como não usaríamos 100 gramas desses ingredientes, fizemos regras de 3 para descobrirmos a quantidade de macronutrientes em 15 gramas de farinha, 50 gramas de ovo e 15 gramas de tapioca. Então, por exemplo, em 100 gramas de farinha de amêndoas, tem 5 gramas de carboidrato. Em 15 gramas de farinha de trigo, tem quanto de carboidrato? Fizemos essa regra de 3, essa multiplicação em x, e achamos os respectivos valores nas tabelas. Ou seja, tem 0,75 gramas de carboidratos na farinha de amêndoas. Agora, na terceira etapa, para a gente descobrir o valor energético do nosso waffle, a gente tem que, dentro da nossa porção de 80 gramas, a gente tem que usar o fator de conversão para converter os nossos macronutrientes. Então, no exemplo do carboidrato, numa porção de 80 gramas, tem 12,890. Para isso, a gente tem que multiplicar pelo fator de conversão, que é quilocalorias por gramas, e é vezes 4. E aí a gente faz isso com todos os macronutrientes. E aí a gente soma todos e resultou em 190 quilocalorias por gramas. E depois a gente tem que converter para quilojoules. E para isso é só multiplicar por 4,2 quilojoules, que resultou em 798 quilojoules. Bom, com isso a gente consegue chegar numa quarta etapa, que é calcular o percentual dos valores diários, que é o número que indica quanto cada componente da porção do alimento, neste caso 80 gramas, contribui para atingir a necessidade diária de uma alimentação saudável de 2.000 calorias. Cada nutriente apresenta um valor diferente para calcular o valor diário. Esses valores, cada um tem uma referência. No caso do carboidrato, sabemos que o valor diário recomendado é de 300 gramas. E na nossa porção, no total, temos 13 gramas. Então, só tem que fazer uma nova regra de 3. Com isso, a gente pega 13 gramas, multiplica por 100, que é o 100%, e divide pelas 300 gramas. E acha um valor X. Esse valor X representa a porcentagem do valor diário. Esse processo consegue ser feito para todos os outros macros e micros da tabela nutricional, assim conseguindo completar finalmente uma tabela nutricional para a nossa receita. Então, a gente começa com o teste de Cooper. A fórmula do teste é volume do oxigênio máximo igual à distância total percorrida em metros menos 504,1 sobre 44,9. O exercício realizado foi a corrida, e a distância foi de 1 km e 80 metros. Transformando isso para metros, fica 1.800 metros. Então, menos 504,1 sobre 44,9 fica 28,86 mililitros por quilo por minuto. O próximo é o cálculo da intensidade do exercício. Pela tabela de Fahrenheit, o MET da corrida foi 9, e a fórmula é intensidade igual ao MET da atividade, que é o 9, sobre o MET do volume de oxigênio máximo. Para descobrir esse MET, a gente fez uma regra de 3. Então, 1 MET está para 3,5, x está para 28,36. O MET, então, é 8,25. Realizando o cálculo, a gente descobriu que a intensidade é 109%. Por fim, o cálculo do gasto calórico. Então, o gasto em repouso é igual a 0,0175 vezes a massa vezes o tempo em minuto. A massa da pessoa que fez a corrida é 49,3 e o minuto foi 12. Então, esse resultado dá 10,353 calorias. Depois disso, a gente faz o gasto energético, que é o MET, o 9 que a gente descobriu, vezes o gasto em repouso, que é igual a 93 calorias. Sobre a interação entre medicamentos e nutrição,
como na tabela de fármacos do artigo, vimos que não tem nenhum alimento específico da nossa receita. Então, resolvemos usar os fármacos que falam sobre alimentos no geral. Então, em relação aos medicamentos para doenças cardiovasculares, o captopril é indicado administrar 1 hora antes ou 2 horas depois da refeição, porque, caso contrário, pode diminuir a absorção do fármaco. Em contrapartida, o remédio carvedilol é indicado administrar junto com a refeição, porque diminui a hipertensão ortostática. Ainda nos medicamentos para doenças cardiovasculares, o fármaco nifedipina também é recomendado administrar com alimentos, porque aumenta a sua biodisponibilidade. E agora, em relação aos fármacos anti-inflamatórios, o diclofenaco é indicado ingerir com alimentos para diminuir o risco de lesão da mucosa gástrica, diminuindo assim o risco de lesão no trato gastrointestinal.